Gente, então a nossa aula de hoje, ela está dividida em duas partes, tá? A primeira a gente vai falar o que é uma função orgânica, conceito, grupos funcionais, alguns exemplos, e eu vou mostrar para vocês quais são as funções que a gente vai trabalhar ao longo do semestre. Depois a gente entra na primeira função, né? Então a gente vai começar falando dos hidrocarbonetos. Hoje é só uma introdução, então a gente vai ver conceito, classificação, algumas características e alguns exemplos, tá? Na semana que vem a gente a gente vai ver a parte de nomenclatura dos hidrocarbonetos, mas hoje a gente fica só no conceito e classificação, tá bom? Vamos lá, primeira parte da aula, então a gente vai falar das funções, né? O que é uma função orgânica? Na química orgânica, a gente já viu que existe um número enorme de compostos orgânicos, né? Então, esses compostos, eles foram divididos em funções, em categoria, em grandes grupos, para facilitar aí o estudo, né? E as reações, né? Estudar o estudo das reações que ocorrem nesses grupos, tá? Como foi feito, então, essa separação, né? Essa separação foi feita a partir de propriedades químicas semelhantes e de características estruturais comuns. Então, por exemplo, eu tenho a função álcool, ela tem um grupinho lá, uma parte da estrutura que é comum em todos os compostos que estão naquela função álcool, tá? Essas características estruturais, esses grupos estruturais, né? Essa parte da estrutura que é comum, nós chamamos de grupos funcionais, tá? Então, vamos aqui. Portanto, uma função são grupos de compostos que possuem propriedades químicas semelhantes. E o grupo funcional, né, é um grupo de átomos que aparece nas estruturas das cadeias carbônicas, tá? Esses grupos de átomos é que dão esse comportamento químico semelhante, né, nos compostos que pertencem àquela função. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui para a gente ver. A gente entender melhor o que é uma função e o que é um grupo funcional. Então, aqui eu tenho uma estrutura, tem formada de carbono, hidrogênio, tem um oxigênio lá no meio, que a gente viu na aula passada que por ele estar entre os átomos de carbono, ele é um heteroátomo, né? E nesse caso, esse meu heteroátomo, esse oxigênio entre átomos de carbono, é um grupo funcional. E a estrutura toda, né? A estrutura toda, que a cadeia toda, ela pertence à função éter, tá? Então, só o oxigênio aqui entre átomos de carbono é o meu grupo funcional e a estrutura toda é um éter, tá? Outra aqui de baixo, ó. Então, eu tenho aqui CH3, CH2, esse grupo que nós chamamos de hidroxila. Então, essa hidroxila, o oxigênio ligado ao hidrogênio, é o meu grupo funcional. E a estrutura toda pertence à função orgânica chamada álcool. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Tá, tudo bem. Professora, Oi. no caso do éter, eu preciso que um oxigênio esteja entre dois carbonos, até aí tranquilo. Mas não importa quantos átomos tem de cada um dos lados da cadeia? Quantos átomos de carbono tenha? Uma sequência? Não importa. Não importa, tá? O que ele precisa ter para ser um éter? O oxigênio está entre os átomos de carbono. Quantos Ok, carbonos eu tenho para cá? Quantos carbonos eu tenho para cá? Não interessa. ok. Olha, Obrigado. vou colocar outro exemplo para você. Ter
Ele continua sendo um éter. Por quê? Qual que é a minha condição para ele ser um éter? Eu ter o oxigênio entre átomos de carbono. Tá? Tá Então, claro. continua sendo um éter. Posso ter um éter assim também. Continua sendo um éter. Entendi. Tá? Professor, para ser um álcool... Para ser um éter, o oxigênio está entre os carbonos. E ele está. Então, não importa quantos carbonos eu tenho de cada lado. Ok. E, Daniel, por isso que ele tem esse nome aqui, ó. Éter. Éter vem do quê? De heteroátomo. Ó, interessante. Obrigado. Tá? Por isso que ele tem esse nome. A função tem esse nome, tá? E Tá aqui no álcool, ó, ele só é um álcool se a hidroxila estiver ligada no carbono saturado. Se eu tivesse uma dupla ligação aqui, não seria mais um álcool. Ok. Tá? Mas, gente, olha, esses são só exemplos que eu coloquei aqui. A gente vai entrar em todas essas funções. Nós vamos estudar todos os grupos funcionais, características e nomenclaturas, tá? Ok. Professora, Oi. no caso do álcool, se eu tenho, por exemplo, CH3 ligado, nesse caso, CH3 ligado a CH2 ligado à hidroxila. Se eu tivesse CH3 ligado a CH, e aí esse carbono tivesse ligado em uma das ligações com a hidroxila e mais outra cadeia carbônica adiante. Se eu tivesse um carbono aqui, ó, ligado nesse carbono... Se no lugar do CH2 fosse um CH só, e aí eu fizesse uma ligação com a hidroxila e tivesse outro carbono, dando sequência. Aqui eu não posso ter nenhuma ligação. Ai, cadê minha seta? Aqui eu não posso ter nenhuma ligação. Eu só posso ter uma outra ligação aqui, ó, com esse carbono. Aí eu teria, né? Isso. Mas aí continuaria sendo um álcool. No caso, sendo álcool. entendi. Se eu tivesse um... não vou conseguir desenhar a ligação, mas se eu tivesse um CH3 aqui, né? Teria uma ligação aqui, ó, com esse carbono. Continuaria sendo um álcool. Ok. Tá? Tá bom. Eu só deixaria de ter um álcool se aqui eu tivesse uma dupla. Ok. Aí ele não seria mais álcool. Ok. Obrigado. Tá? Muito boa pergunta. É isso aí, gente. Tem que perguntar. Não. Professora, Um exemplo aqui, ó. Esse aqui, né? Aqui é o meu grupo funcional. Carbono, dupla ligação com oxigênio. Que função eu tenho aqui? Cetona. Então, sempre que eu tiver esse grupo aqui no meio da cadeia, entre átomos de carbonos, eu tenho uma cetona. Tá? Vamos ver outro exemplo. Esse aqui. O NH2 aqui é o meu grupo funcional. Que função eu tenho aqui? O amina. Então, toda a estrutura pertence à função amina. Esse pedacinho aqui é o grupo funcional da amina. Professora, Pode falar, Daniel. antes de eu perguntar, acho que o Guilherme ia fazer alguma pergunta. Acho que era o Guilherme pela voz, mas ele acabou não fazendo. Não sei se ele só desistiu de fazer, se ele acabou não conseguindo fazer. O meu microfone está muito baixo hoje. Deixa eu ver se eu arrumo aqui. Fala, Guilherme. Pode falar. não, professora, eu só ia perguntar se o do álcool não tinha que ser sempre na ponta. Não. No caso do exemplo do Daniel, ele ficaria no meio da cadeia carbônica, né? Ele não pode ficar entre os carbonos, né? Por exemplo, aqui, ó, se eu tivesse um outro carbono aqui, ele não poderia,
né? Porque aí eu entro nessa função aqui. Mas ele tá, por exemplo, eu ter mais carbonos aqui e a hidroxila aqui, pode sem problema nenhum. Não vai deixar de ser um álcool Entendi. por causa Aí disso. só muda a nomenclatura, no caso, né? Que tem que identificar o átomo que ele... Aí muda o nome, né? Aqui eu ainda não estou trabalhando com o nome, né? Estou trabalhando só com o nome da função. Ainda não entrei na parte de nomenclatura. Aí, lógico, né? Cada estrutura tem o seu nome específico, tá? Mas ela pode. Nossa, eu tenho álcools com cadeias longas, curtas, tenho álcool que tem mais de uma hidroxila, né? Entendi, obrigado. A gente vai entrar, pessoal, em cada uma dessas funções aqui, a gente vai estudar uma por uma, tá? Professora, Oi. no caso do grupo cetona, o oxigênio tem que fazer uma dupla com um carbono que está no meio da cadeia carbônica, é isso? Isso mesmo. Obrigatoriamente no meio. Sim, porque se eu não tiver um carbono aqui, ó, eu não sei se eu coloquei um exemplo aqui, mas se eu não tivesse esse carbono, tivesse um hidrogênio, por exemplo, ó, se eu tivesse isso daqui, isso aqui ainda está na forma de desenho. Se eu não tivesse esse carbono, tivesse só um hidrogênio, ele já entra numa outra função, que é o aldeído. Tá? Então, tem que estar entre átomos de carbono. Qualquer mudança que você faça aqui, Daniel, você entra numa outra função. Tá? Eu acho que eu não coloquei nenhuma aldeído aqui. Entendi. E no caso da amina, vale aquela mesma regra do álcool, que pode ser o NH2 no meio da cadeia carbônica? Ele pode ficar Não aqui. entre carbonos, né? Ó, ela pode ficar entre carbonos também. Eu posso substituir um hidrogênio desse aqui por átomo de carbono. Tá? Aí entra na classificação de amina primária, secundária e terciária. Se eu tivesse aqui, ó, esse tipo aqui, ele não deixaria de ser uma amina, tá? Seria uma amina secundária. Deu para entender? Entendi. Eu posso substituir até esse hidrogênio aqui e colocar um outro grupo CH3 aqui. Aí ela é uma amina terciária, não deixa de ser uma amina. Entendi. Entendi. Obrigado. Nada. Professora, Oi. então eu tenho várias maneiras diferentes de representar um grupo ou uma estrutura. No caso da amina, eu posso ter só o nitrogênio aqui. Agora, essas aqui, esses grupos funcionais da cetona, qual mais aí? Do éter, vai ser sempre daquele jeito ali. Se eu mudar alguma coisa, eu mudo a função. Tá? Pronto. Então, eu não posso fugir disso aqui, ó. Esse grupo aqui, ele tem que estar entre átomos de carbono. Aqui eu posso ter mais carbonos, né? Aqui eu também posso ter mais carbonos, não tem problema nenhum. Agora, esse pedacinho aqui, C dupla O, tem que estar entre átomos de carbono, senão muda a função. Tá? Tá vendo? Ó, eu também tenho o carbono fazendo dupla ligação com o oxigênio, né? Mas aqui eu não tenho mais carbono. Quem eu tenho? Oxigênio. Eu já mudei a função. Que função é essa? É a função éster, né? Esse é o meu grupo funcional, né? E a estrutura toda pertence à função éster, tá? Aqui também, ó, eu tenho C dupla O, mas eu troquei, coloquei quem apareceu aqui? Eu não sei o nome da molécula, mas é nitrogênio e hidrogênio, não é? Isso mesmo. Então, eu já mudei a função. Agora eu tenho uma amida. Tá vendo? Átomos que eu mudo, né? Eu já mudo a função. Tá? Tá bom.
Deixa eu ver se é esse aqui. Esse também acho que eu coloquei na forma de desenho. Coloquei. Mais alguém? Gente, que legal, todo mundo perguntando, bacana isso. Tranquilos? Então, vamos lá. Existem ainda substâncias que têm mais de uma função, né? É o caso dos produtos utilizados aí pela indústria farmacêutica, indústria de cosmético, né? Eles usam compostos orgânicos que geralmente têm mais de uma função. Ó, essa estrutura aqui, por exemplo, eu tenho duas funções nela, tá? Essa parte aqui, onde eu tenho o C dupla O e aqui do outro lado uma hidroxila, ela é um grupo funcional e a função aqui é ácido carboxílico, tá? E aqui, ó, eu tenho um NH2, né? Que é o grupo funcional de quem? Das aminas, tá? Então, essa estrutura aqui, ela já é considerada um composto de função mista. Por quê? Porque eu tenho dois grupos funcionais diferentes nela. Tem duas funções aqui que, através de uma reação, se uniram e formaram um novo produto, tá? Quem já ouviu falar nos aminoácidos, hein? Eu. Então, ó, aminoácido. O que vocês acham que tem aí? Hein? Como assim? Um aminoácido, olha o nome, aminoácido. Eu tenho a junção de que funções aí? De duas funções, né? A função das aminas e a função dos ácidos carboxílicos, né? Esses grupos se juntam para formar o que nós chamamos de aminoácidos, tá? Vamos ver um outro exemplo aqui. Também, ó, né? Desse lado eu tenho um grupo funcional, né? Que é o NH2. Gente, o hidrogênio, ele está desenhado do lado de fora, mas é o mesmo NH2, tá? O autor só representou de forma diferente. Aqui eu tenho o grupo funcional das aminas, e aqui do outro lado, se a gente for olhar, eu tenho, ó, 3 oxigênios entre átomos de carbono, né? Tenho 3 grupinhos aqui. Então, esses 3 grupos são grupo funcional de quem? Do éter, né? Então, esse composto aqui, ele é formado por 2 grupos funcionais, 2 funções orgânicas. Aqui eu tenho a função amina e a função éter, tá? Então, esses compostos são chamados de compostos de função mista. Tudo bem até aqui? Sim. Então, vamos em frente. Aqui, quais são as funções que nós vamos estudar? Nós vamos começar pelos hidrocarbonetos, depois a gente entra na função álcool, fenol, aldeídos, cetonas, éter, éster, ácidos carboxílicos, aminas, amidas e aletos, tá? Então, a gente vai ver o grupo funcional de cada um deles, algumas características e a parte de nomenclatura, tá? Então, vamos em frente. Aí a gente entra na segunda parte aí da aula, onde nós vamos começar a estudar a primeira função, que são os hidrocarbonetos. Hoje a gente vai ver conceito, classificação, algumas características e alguns exemplos de hidrocarbonetos que estão presentes aí no nosso dia a dia, tá bom? Os hidrocarbonetos, eles não têm, assim, bem um grupo funcional, tá? Ele é uma função onde os compostos são formados exclusivamente apenas por carbono e hidrogênio. Então, a estrutura de um hidrocarboneto, ela só vai ter carbono e hidrogênio. Se a gente encontrar um átomo diferente lá,
ele deixou de ser um hidrocarboneto, ele não é mais, ele já entra numa outra categoria, numa outra função, tá? Então, o hidrocarboneto, ele é formado apenas de carbono e hidrogênio. A gente começa a estudar as funções por ele, porque ele é a base da nomenclatura, né? Então, a gente tem que entender muito bem a nomenclatura do hidrocarboneto, porque depois as regras vão se repetindo e aí vai se tornando fácil, tá? Então, olha lá, hidrocarboneto, né? Por isso que ele tem esse nome, hidro, vem de hidrogênio, e carboneto de carbono. Tem alguns exemplos, né? O propano, que está presente aí no gás de cozinha, no nosso GLP, ele é formado por 3 átomos de carbono e 8 hidrogênios, né? É um hidrocarboneto. O octano está presente na composição da gasolina, C8H18. Também é um hidrocarboneto que está presente aí no nosso cotidiano. Quanto à aplicação, eles são de grande importância para a indústria química. Eles são a base aí do gás natural, né? O gás natural é uma fonte de hidrocarboneto, petróleo, né? A maioria dos hidrocarbonetos que a gente usa são extraídos diretamente do petróleo. Ele é o ponto de partida para a produção de combustível, a indústria de plástico, né? Matéria-prima importante para a produção de plásticos e polímeros, corantes, e aí muitos outros produtos que a gente usa no dia a dia. Estado físico, né? Gasoso, líquido e sólido. Muda de acordo com a quantidade de átomos de carbono na cadeia, né? Então, se a gente tem poucos átomos de carbono na estrutura do hidrocarboneto, ele está no estado gasoso. É o caso do metano, né? Que é aquele gás lá formado da composição da matéria orgânica. Só tem um átomo de carbono, é o CH4, né? Ele é gás. Hidrocarbonetos que possuem até 4 carbonos, eles estão no estado gasoso. Acima disso, eles vão para o estado líquido, né? E conforme eu vou aumentando, eles vão passando aí para o estado sólido. Então, aí, ó, já que possuem de 5 a 17 átomos de carbono, são líquidos e acima de 17 já estão no estado sólido, tá? Essa classificação que a gente faz com o estado físico, gente, é a temperatura ambiente, tá? Lógico que se eu mudar a temperatura, eu vou mudar o estado físico da matéria, né? Então, a temperatura ambiente, hidrocarbonetos até 4 são gasosos, depois de 5 a 17 são líquidos e acima de 17 eles passam para um estado sólido. Mas se eu aumentar ou diminuir, eu consigo aí alterar o estado físico, tá? Aqui eu coloquei uma tabelinha com alguns que a gente encontra aí no nosso dia a dia. O metano, né, como eu falei, ó, um carbono gasoso, está presente no gás natural. Propano, 3, gasoso, também está no GLP, né, o nosso gás. O butano, 4, gasoso, GLP. Octano, eu já tenho 8, né? Então, eu já estou no estado líquido, gasoso. Estão me ouvindo? Sim. Agora sim. Então, vamos lá. Decano, 10. Estado líquido, querosene. O tricosano, 30 átomos de carbono. Já está no estado sólido. Ele está presente aí no asfalto, né? No piche, que cobre aí as rodovias e as estradas aí do município, tá? Alguma dúvida até aqui? Não. É tranquilo, né, gente? Então, tá bom. Então, vamos lá. Ponto de fusão e ebulição. Possuem baixos pontos de fusão e ebulição
e com o aumento da massa molar eu também aumento aí o ponto de fusão e ebulição, tá? Esse aumento de massa molar é quando a gente vai agregando mais átomos à estrutura. Densidade baixa, propriedades organolépticas, a gente não cor, cheiro, aspecto, textura. Não é possível a gente detalhar, caracterizar de uma forma geral, porque o grupo dos hidrocarbonetos é muito grande, né? Ela é uma classe que possui muitos compostos e com muita variedade, né? Tem alguns que têm um cheiro agradável, outros nem tanto, né? O metano, por exemplo, é horrível, né? Então, a gente não pode classificar, tá? Os hidrocarbonetos se dividem de acordo com a estrutura da molécula e o tipo de ligação. Então, aqui a gente entra na classificação. A classificação dele está ligada diretamente à estrutura, né? Se eu tenho só ligações simples, se eu tenho a presença de uma dupla, se eu tenho a presença de mais de uma dupla, se eu tenho a presença da tripla ligação, se eu tenho cadeia aberta, fechada, se eu tenho a presença do aromático, né? Então, eles estão divididos de acordo com a estrutura deles e o tipo de ligação que eu tenho, tá? Por exemplo, aqui, a primeira classificação que eu vejo, né, são os alcanos, né? Os alcanos, eles são compostos de cadeia aberta que possui só ligações simples, tá? Na próxima aula, vocês vão começar a estudar a nomenclatura e vocês vão ver muito essa expressãozinha an, né? Que tá no nome aqui do alcano, ó. Alcano. Então, eu tenho esse AN aqui. Esse AN significa ligação simples, tá? Então, esse an na expressão alcano quer dizer para mim o quê? Que eles são grupos que possuem só ligações simples. Depois eu entro nos alcenos. O que mudou daqui para cá? Agora eu não tenho mais o A, eu tenho o que aqui, gente? O E. O E, né? Esse E, junto com esse N, né? Esse EN, que eu vejo aqui, ele está me dizendo ligação dupla. Então, os alcenos são compostos, são hidrocarbonetos de cadeia aberta, que têm a presença de um par de dupla ligação. Então, eu tenho uma dupla ligação lá na estrutura, tá? Alcinos, o que mudou daqui para cá? Professora, Oi. no caso dos alcenos, só pode ser uma ligação dupla? Só uma. Só uma dupla ligação. Se tivermos mais, então, ainda é um hidrocarboneto em outra classificação, é isso? Isso mesmo. Aí ainda é um hidrocarboneto, mas entra numa outra classificação. Aqui os alcinos, ó, troquei o E pelo I. Esse IN, isso mesmo, Daniel. Tripla ligação, tá? Então, quando eu ver o AN numa expressão, ligação simples. EN, ligação dupla. IN, ligação tripla. Agora entra no que você me perguntou. Olha o que eu coloquei na frente do EN. Um DI. O DI indica para mim 2. Sempre que eu ver esse DI aqui na frente de uma nomenclatura, ele está informando que tem duas coisas em comum, tá? O que é? 2 pares de dupla ligação, tá? E o ciclo alcanos? Ó, eu tenho o AN aqui, então eu tenho ligação simples. Mas eu tenho a expressão ciclo na frente. Ciclo lembra o quê, pessoal? Cadeia fechada. Muito bem. Isso quer dizer, então, que os cicloalcanos são estruturas que têm cadeia fechada e o AN indica para mim que só tem ligações simples. Tá? Ao cicloalceno, eu tenho a expressão ciclo, mas aqui eu tenho EN. O que quer falar para mim esse nome aí?
Que é uma cadeia fechada, aqui com dupla ligação. Muito bem. É uma cadeia fechada que tem uma dupla ligação. E o aromático, ele tem a presença do nosso amigo anel aromático, tá? Então, essas são as categorias aí que a gente tem dentro dos hidrocarbonetos. Alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, cicloalcanos, cicloalcenos e aromáticos. Agora a gente vai dar uma olhadinha com mais calma em cada um deles, tá? Primeiro os alcanos, né? Como a gente falou, eles são hidrocarbonetos, então eles são formados apenas por átomos de carbono e hidrogênio. Eles são de cadeia aberta, e como eu tenho o A aqui, né, o A, possuem somente ligação simples, então é uma cadeia saturada. Lembra lá da definição de cadeia saturada? Possuem apenas ligações simples entre átomos de carbono. Esses são os alcanos. São abertos, né? Estrutura aberta, cadeia aberta. A principal fonte de alcanos é o petróleo e o gás natural, o CH4, por exemplo. São pouco reativos devido à estabilidade da ligação, né? A ligação simples, ela é uma ligação mais resistente, mais forte, mais difícil de quebrar. São muito utilizados para queima, né? Como combustíveis, para o fornecimento de energia. O gás natural é o exemplo mais citado. Tem uma fórmula geral, né? CnH2n mais 2. Onde N é igual ao número de átomos de carbono. Para que serve essa fórmula geral? Né? Às vezes você tem uma estrutura de um alcano e você sabe que ela é muito grande. Você sabe quantos átomos de carbono tem. E você quer saber quantos hidrogênios tem. Não precisa você ficar desenhando toda a estrutura para saber, né? Você vem nessa fórmula aqui e acha o número de hidrogênios, tá? Vamos ver um exemplo aqui. Então, esse Nzinho aqui é o número de átomos de carbono. É o mesmo N que eu tenho aqui, ó, tá? Esse N é igual a esse, certo? Então, se eu chego e falo assim, gente, olha, eu tenho um alcano que tem 8 átomos de carbono, né? Então, esse N que está aqui, corresponde ao número de átomos de carbono, né? E eu falei para vocês que eu tenho 8 átomos de carbono, certo? E aí eu pergunto, quantos hidrogênios eu tenho? Como é que eu faço para achar isso? Eu simplesmente venho aqui, né? Então, eu já sei que C é 8, né? Porque eu já falei que eu tenho 8 átomos de carbono. Então, eu vou para os átomos de hidrogênio. Então, vamos lá. Como é que eu faço para resolver essa expressãozinha aqui, ó? Eu simplesmente venho aqui e faço 2 vezes 8, certo? Mais 2, que tá lá na fórmula, né? Da onde veio esse 2? Da minha fórmula aqui, ó. E aí eu resolvo. Quanto vai dar isso? 2 vezes 8, 16. Mais 2, 18. Então, eu sei que a minha estrutura aí é C8, H do hidrogênio, 18. Deu para entender? Não, senhora, não entendi. Não? Vamos fazer de uma Não. outra maneira. Deixa eu pegar, abrir uma outra aqui.
Isso aqui é uma fórmula matemática. C é carbono, tá? H é hidrogênio, ok? N aqui, ó, esse N é o número de carbonos que você tem na molécula. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Sim. Sim. Então, se eu falar para você que N é igual... eu não quero esse N maiúsculo. A 6, tá? Então, eu falei para você. Fala para mim seu nome que aqui eu não consigo ver. Camille. Camille. Desculpa, Camille. Camille, N é igual a 6. Então, você sabe que aqui você tem 6 carbonos, certo, Camille? Sim. Tá. Agora você vai descobrir quantos hidrogênios tem. Para descobrir, você simplesmente substitui aqui, Camille, ó. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, você vai Esse pegar lá. valor de N, o enunciado vai me dar. Vai te dar, Ah, tá bom. tá? Então, você vai chegar aqui e vai falar, ó, vai colocar. Então, 2 vezes 6, né? Mais 2. Que vai dar quanto, Camille? 2 vezes 6, 12, 14. Mesmo. 2 vezes 6, 12, mais 2, 14. Então, como é que fica a sua molécula nesse caso, Camille? Ó, C6, né? H14? H14. Muito bem, Camille. É isso aí. Muito Mais obrigada. alguém não entendeu, gente? Vamos lá, perguntem. Tá tranquilo? Então, vou voltar lá. Pequenininho, depois eu arrumo. Ó, aqui eu coloquei alguns exemplos de alcanos, né? Tem o metano, né? O etano, propano, né? São todos hidrocarbonetos, só tem carbono e hidrogênio, e são alcano porque só tem ligação simples, tá? Já os alcenos, a gente falou que esse EN aqui corresponde à dupla ligação, né? Então, eles são hidrocarbonetos de cadeia aberta e insaturados, né? Por que que eles são insaturados? Porque eles têm um par de dupla ligação. Também tem uma fórmula geral, né? Que é um pouquinho diferente, porque a fórmula do alcano eu tenho mais 2 aqui, né? Já do alceno eu não tenho, é CN igual a 2N, mas eu resolvo da mesma forma, né? O N é o número de carbonos, eu só substituo aqui e faço a continha. Aqui coloquei alguns exemplos. O alceno de menor massa molar é o eteno, né? Esse aqui, o buteno, e esse aqui é o penteno. Todos eles, tá vendo? São hidrocarbonetos, só tem carbono e hidrogênio, e tem aí um par de dupla ligação, tá? Eles são mais reativos, né? Devido à presença da dupla ligação. Depois, quando a gente entrar na parte de reações químicas, a gente vai estudar bastante reações aí com os alcenos. Onde a reação acontece? Justamente onde tem a dupla ligação. Eles sofrem reação do tipo adição, né, onde eu quebro a dupla ligação e entro com 2 átomos novos, e polimerização, onde eu tenho a formação de polímeros, né? Por exemplo, o polietileno, né? Polietileno é formado da reação ali do eteno. Eu pego o eteno, vou reagindo com outras moléculas de eteno e formo o polietileno. São muito utilizados na produção de polímero, como eu acabei de falar, plástico, né? Aqui eu coloquei uma curiosidade. O eteno, ele é produzido em frutos verdes e atua no amadurecimento de frutos. Então, quando uma fruta está verde, ela está amadurecendo, ela vai liberando esse gás, esse eteno aí no meio.
né? Por esse motivo, enrolamos as frutas em jornal para que ele amadureça mais rápido. Quem nunca fez isso em casa ou nunca viu alguém falar? Ah, para a banana amadurecer mais rápido, eu coloco dentro de um saquinho ou enrolo no jornal. O pessoal que estava aqui ontem falou que ouviu muita gente falar do abacate. Alguém já ouviu falar sobre isso? Minha mãe coloca no abacate também. Ah, no abacate? Isso é um fato real, viu, gente? É química pura. Porque o que acontece? O fruto ele vai liberar esse gás, né? Esse eterno. Lógico que a gente não percebe, né? Mas ele está amadurecendo e está liberando isso no meio. Quando a sua mãe enrola o abacate no jornal, o que acontece com esse gás? Ele fica preso ali, né? Então, você vai aumentar mais ainda a quantidade de gás ali no meio. Por isso, a fruta ela vai amadurecer mais rápido. Agora, você já pode explicar para sua mãe quimicamente por que ela faz isso e dá certo, tá vendo? Sim. Eu já fiz isso na escola, sabe? Eu dou aula para o pessoal do ETIM, né, que faz o técnico. Então, eu já falei, pessoal, tragam 2 bananas verdes. E uma a gente deixa enrolada e a outra não, né? E a enrolada, realmente, ela amadurece bem mais rápido. Dá para fazer em casa, hein, gente? Experimento, ó. E os alcinos, gente? Nós falamos que o IN aqui, ó, é de tripla ligação, né? Então, eles são hidrocarbonetos também de cadeia aberta, que possuem aí a tripla ligação. Também tem uma formulazinha geral. Exemplos, ó. Aqui eu tenho 2 exemplos de alcinos, né? Eu tenho a presença da tripla aqui e a presença da tripla aqui no meio, tá? O alcino mais comum é o etino, né? Também chamado de acetileno, é um gás incolor, é muito instável por causa da presença da tripla ligação e ele ter uma cadeia bem curta, né? E muito combustível. A queima dele produz uma chama quente e luminosa, a chama lá do maçarico. Antigamente era utilizado em lanterna de caverna, hoje é combustível para efetuar solda, né, naquele maçarico. A temperatura da chama desse gás chega a 3.000 graus Celsius, né? Então, ele pode ser utilizado até debaixo d'água para soldar casco aí de navio, porque a temperatura é tão alta que a água não consegue apagar essa chama, tá? Eles também são matéria-primas para a indústria de plástico, fio têxteis, borrachas sintéticas, né? Também são muito importantes para a indústria. Entramos nos alcatienos, né? Então, eu tenho o di na frente do en, ó. Aí entra naquela categoria que o Daniel perguntou, né? Se eu tenho mais de uma dupla ligação, eu entro aqui nos alcatienos, tá? Também são chamados de etienos. Também possuem cadeia aberta e possuem 2 pares. Também tem uma fórmula geral. O mais conhecido é 2-metil-but 1,3 dieno, que a gente conhece como isopreno, que é a borracha. Aqui é a estrutura dela, ó. Tá vendo? Eu tenho a presença de 2 pares de dupla ligação. Professora, a fórmula desse é a mesma do alcino? Não. Não? Não. O alcino eu tenho a tripla ligação. Aqui eu tenho 2 pares de dupla, ó. 2 pares de dupla. Vamos voltar lá no alcino. Ó. Aqui eu tenho uma presença da tripla ligação. Tá? Quando você vê esse izinho aqui, ó, esse in, a estrutura tem tripla ligação. Tá? Quando você vê o en, aqui, esse ezinho,
ela tem dupla ligação. E o di aqui na frente, sempre que você vê di na frente de alguma coisa, tá querendo te dar a informação que tem duas vezes. Aquilo se repete na estrutura, tá? Nesse caso, o que que vai se repetir? A dupla ligação, ó. O di na frente do e. Então, eu tenho dois pares de dupla ligação. 1, 2. Tá? Tá certo. Aí eu tenho os cicloalcanos, que também são chamados de ciclano. Lá no sul, quando eu entrei na faculdade, eu achava muito engraçado, porque lá no sul a gente tem costume de chamar os outros de ciclano, né? Ô ciclano, vem cá. E aí, quando eu entrei na faculdade, no primeiro semestre, eu já dei de cara com esses ciclanos aqui, né? Cicloalcanos, ou também chamados de ciclano. Então, eles são hidrocarbonetos cíclicos, né? Esse ciclo aqui na frente, essa expressão, é de cadeia fechada. Então, os hidrocarbonetos dessa categoria têm a cadeia fechada. E como eu tenho o an aqui, né? Ele tem cadeia fechada e apenas ligações simples, tá? Também tem uma fórmula geral. Geralmente são representados pela fórmula de linha, que são as formas geométricas, porque é mais fácil de desenhar, né? E são obtidos através de frações de petróleo. São utilizados como solventes e também são muito importantes para a indústria de nylon, tá? São utilizados aí na produção do nylon. Aqui eu tenho ciclopropano, opa. Ó, tá vendo? Cadeia fechada, né? Só com ligação simples. Aqui também, cadeia fechada, 4 átomos de carbono, só ligação simples. Aqui eu tenho 6 e só tem ligação simples, tá? Não pode confundir com aromático. Esse aqui não é aromático, ele não tem dupla ligação, tá? Eles podem ter ramificações sem problema nenhum, tá? Mas tem que ter aí a cadeia fechada e só ligação simples, tá? Aí entramos no ciclo alceno. Então, de novo, ó, ciclo, cadeia fechada, e como eu encontrei o en aqui, o ezinho, né? Ele tem aí uma dupla ligação. Então, são hidrocarbonetos, cadeia fechada e possuem uma ligação dupla, né? São insaturados. Então, aqui alguns exemplos, ó. A cadeia está fechada e eu tenho a presença de uma dupla ligação. Aqui é a mesma coisa, cadeia fechada e tem a presença da dupla ligação. Os aromáticos, né? São ciclos e tem a presença do anel. Lembram do anel aromático, gente? Quem que era o anel aromático? Quem lembra? Benzeno? Isso, muito bem, né? Então, apresentam ligações simples e duplas entre os átomos de carbono, formando a ressonância. O mais conhecido é o benzeno, né? Aqui está ele, ó, né? É o mesmo, é o benzeno, as duas formas de representar ele, né? Que a gente vê na literatura. Então, esse é o aromático mais conhecido, né? Professora, Oi. duas perguntas. Uma sobre os cicloalcenos. Cicloalcenos, eles obrigatoriamente têm só uma ligação dupla, é isso? Sim. Ok. Existe a possibilidade de ter mais de uma ou não? Pode ter, sim. E aí eles são classificados como? Eles ficam na parte de ciclo alcadieno. Ok. Tá? Existe a chance de ter mais do que duas? Aí ele já entra na ressonância. Ok. Daí ele já entra no aromático. Ok. E sobre os aromáticos, para que seja aromático, ele tem que ter exclusivamente o benzeno ou qualquer cadeia que tenha essa ressonância é considerado um aromático?
Qualquer cadeia que tenha os 3 pares aqui de dupla ligação é aromático. Tá, Tá? obrigatoriamente 3 pares. Tem que ter essa estrutura aqui no meio. E tem que Olha, ser separado, né, professora? Daniel, né? Daniel, olha só. Se eu colocar um átomo aqui, Daniel, ele deixou de ser o benzeno, tá? Ele já é outro produto, mas ele continua sendo aromático. Tá, mas a minha pergunta, por exemplo, professora, aí a gente tem um ciclo com 6 carbonos. E se a gente montasse um ciclo com 8 carbonos, por exemplo, e eles alternando nessa condição, é possível? Não. Ele deixa de ser considerado aromático. Tem que ter os 6 com essa ressonância aqui. Ok, tá explicado. Obrigado. Tá? O benzeno é o aromático mais conhecido, ele é um solvente, tá? A partir do momento que eu coloco um outro átomo ligado nele, não é que ele deixa de ser aromático. Não, ele continua sendo, mas ele não é mais o benzeno. Ele é outro composto. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, ó, por exemplo, ó. Ele não é mais o benzeno, mas ele continua sendo aromático, tá? Quem é ele? Ó, naftaleno. Deu para entender? Ele deixou de ser aromático? Não, ó, eu tenho os 3 pares aqui. A ressonância se mantém, mas ele não é mais o benzeno. Agora, ele é um composto chamado naftaleno. Ok, obrigado. Você entendeu? Sim, tá bem claro, obrigado. Nada. Vamos em frente, tá? Então, esse aqui, gente, quem conhece isso daqui? Nós chamamos de naftalina, as bolinhas brancas. A vovó usava para matar traça no guarda-roupa. Hein? Quem conhece? Horrível o cheiro. É, muito forte, não é? Desagradável, né? Mas não sei aqui, lá no sul, era muito comum as vovós comprarem isso, jogarem lá no meio das roupas, né? Falava que era para matar traça, a traça não comer a roupa, né? É naftalina. E o de baixo é antraceno, é também um sólido incolor que sublima facilmente, né? Ele é muito utilizado para produzir corantes. Olha lá, Daniel. Ele continua sendo aromático, tá vendo? Ó. Mas agora ele já é uma outra substância chamada de antraceno. Tá? Tá, ok. Bom, aqui eu coloquei um resumo de tudo que nós falamos, gente. Se vocês forem colocar alguma coisa no caderno, podem imprimir essa tabelinha e colar. Vocês vão ter um resumo de tudo que nós falamos, tá? Ó, os alcanos, cadeia aberta, ligação simples. Tem um exemplo aqui, tem a fórmula geral. Os alcenos, eles também são chamados de alquenos ou olefinas. São cadeia aberta, tem uma dupla ligação. Então, tem um exemplo e a fórmula geral. Alcinos, eu tenho cadeia aberta, uma ligação tripla. Ah, eles também são chamados de alquinos, tá? Então, tá aqui um exemplo e tem a fórmula geral. Alcadienos, cadeia aberta, 2 ligações duplas. Tá aqui as 2 dupla ligação e tem a fórmula geral. Ciclanos, cadeia fechada, né? Ou cicloalcanos, vocês podem completar aqui embaixo, ó, colocar ou cicloalcanos. Cadeia fechada só tem ligação simples. Tem um exemplo e a fórmula geral. Ciclenos, né? Ou cicloalquenos, como é que a gente falou? Alcenos, né? Então, completem o nomezinho aqui embaixo, tá? Aí a minha seta sumiu. Cadeia fechada tem uma dupla ligação. Tá aqui a dupla ligação. A fórmula geral. Os aromáticos contêm o anel aromático. O mais famoso, o benzeno. Não tem fórmula geral.
tá? Professora, Oi. como eu classificaria um composto que na cadeia é contemplado uma ligação dupla e uma tripla ao mesmo tempo, né? Não no mesmo carbono, né? Mas na mesma cadeia. Na mesma cadeia. Aí você vai chamar, não tem assim um nome para esse subgrupo, né? Você vai perceber que existe isso na estrutura quando você entrar na nomenclatura, você der um nome para ele, né? Mas ele não tem bem um nome para esse subgrupo, tá? Tá bom. E uma outra coisa, a senhora poderia dar o upload dessa tabelinha à parte, se não fosse dar muito trabalho para a senhora? Dá um upload? Dela à parte. Como assim a parte? Fora do slide. Ah, posso, sim, sem problema. Depois eu vou passar umas tabelas para vocês, os grupos funcionais, eu vou colocar tudo no Word, que eu acho que fica melhor para vocês imprimirem e colarem no caderno. Essa semana eu quero ver se eu já mando tudo isso. Quero mandar uma tabela aí com as funções, os grupos funcionais e essa daqui, que é o que a gente mais vai usar. E também quero pôr aí um resuminho aí do AND, do EN, do IN, que vai ajudar vocês na hora que a gente entrar na parte das reações. Pode ficar tranquilo que essa semana eu já mando, tá? Tá bom, muito obrigado. Imagina. Vamos continuar aqui, gente. Olha só. Vamos olhar aqui para as nossas fórmulas gerais. Por que eu tenho que tomar cuidado com elas? Professora, Oi. tem uma pessoa, o Felipe quer falar com a senhora, eu acho. Tá me ouvindo? Tô. Então, ligação dupla, ela no desenho, ela pode ser desenhada fora também ou é só dentro? Felipe, quando a gente tem uma cadeia fechada, nesse caso aqui, a gente costuma desenhar dentro. Ah, tá, mas pode fora não pode, então. Não é que não pode, entendeu? Por convenção, a gente costuma desenhar dentro. Ah, sim. Ok. Mais alguém? Tem alguém no chat perguntando alguma coisa, pessoal? Tá tranquilo? Tá. Tá. Então, vamos olhar aqui para a minha fórmula geral, gente. O que eu percebo aqui nas fórmulas gerais? Tem algumas que são iguais às outras, não tem? Isso mesmo, muito bem. Por isso eu tenho que tomar muito cuidado com essas fórmulas gerais, gente. Ó, por exemplo, se a gente olhar do alcino, ela é igual à fórmula do alcadieno, ela é igual à fórmula do cicleno, né? Ou do cicloalcano. Então, eu tenho que tomar cuidado com elas, tá? Caso tenha algum exercício, quem vai fazer Enem, vestibular, né? Tem que ficar atento aí, porque provavelmente a questão ela vai falar se ela é um alcino, se ela é um cicloalceno, porque essas fórmulas se repetem. No nosso dia a dia também a gente tem que ter a informação qual é o grupo que eu estou tratando para poder montar, né, a estrutura, né, ou colocar a fórmula molecular, porque elas se repetem, tá vendo? São iguais. A mesma coisa do alceno com a do ciclano, ó, a fórmula se repete. Por que que isso acontece? Vamos olhar a fórmula do alcano. Todas elas são montadas a partir da fórmula do alcano, né? A fórmula do alcano é CnH2n mais 2. Daqui para cá, o que que aconteceu? Vamos lá, é Michele, né? Camille, o que que aconteceu? Ai. É a Débora. Ai, Débora, desculpa, perdão. O que que aconteceu? Tirou mais 2 do final. Tirou mais 2. Por que que vocês acham que eu tirei mais 2?
Porque agora tem duas ligação dupla? Isso mesmo, porque entrou mais uma ligação, formou a dupla ligação. Mas quando você formou a dupla ligação, ó, pode ver que você tem 4 carbonos aqui e 4 carbonos aqui, não é? Quando você formou a dupla ligação bem nessa região aqui, ó, o que aconteceu? Posso dar um palpite? Pode, lógico. Não se fez mais necessário dois hidrogênios na estrutura, certo? Ah, muito bem. Quando você faz a dupla ligação aqui, ó, você perde 2 hidrogênios, um hidrogênio de cada carbono, né? Aqui você tinha 10, ó. Aqui você tinha 8, né? A gente não pode esquecer que o carbono ele faz 4 ligações. Então, quando você vai fazer mais uma ligação entre eles, você precisa tirar alguém daqui. Alguém tem que cair fora. Porque se eu não tirar, simplesmente colocar uma ligação, o meu carbono ele vai ficar com 5 ligações, não vai? Não pode. Ele só pode fazer 4. Então, para mim formar uma dupla aqui, esse carbono vai perder um hidrogênio e esse aqui vai perder o outro. Então, vai sair 2. É justamente esse 2 aqui da fórmula que sai. Tá? E aqui, Daniel, o que aconteceu? Agora eu coloquei menos 2. O que aconteceu? Exatamente a mesma coisa, fazendo mais uma ligação entre os carbonos, mais um par de hidrogênios ficou desnecessário. Isso mesmo. Daniel, você tem que ser professor, hein? Você explica muito bem. Saiu um hidrogênio daqui, entrou mais uma ligação, eu tive que tirar 2 hidrogênios. Então, tá aqui, menos 2, tá? Então, isso se repete aqui, porque eu formei mais uma dupla ligação, então tive que tirar, ó, mais 2 hidrogênios, né? E para fechar a cadeia, a mesma coisa. Por isso que as fórmulas vão se repetindo. Então, todas elas, né? Elas são provenientes, né? Elas são originadas dessa daqui. Por quê? Para formar a dupla, para formar a tripla, para fechar a cadeia, eu tenho que tirar átomos de hidrogênio. Deu para entender, gente? Professora, Oi. e por que os aromáticos não têm fórmula geral? Não tem fórmula geral porque você pode ter mais de um anel grudadinho aqui um no outro, então não tem como você fazer a fórmula geral, né? Esses números de hidrogênios, ele vai variar muito, não tem uma variação perfeita como aqui, né? Aqui, para formar dupla, sempre vou perder 2. Aqui não, eu não tenho essa linearidade na perda de átomos de hidrogênio. Por isso, não tenho como fazer uma fórmula geral com aromático. Deu para entender? Deu sim. Aqui sempre vai ter, assim, uma linearidade. Para mim formar uma dupla, sempre vou perder 2. Aqui, no aromático, isso não acontece. Então, não tem como eu determinar. Tá? Mais alguém? Pessoal, eu aqui na minha matéria, eu não uso essas fórmulas gerais, tá? Mas a gente ensina porque tá na base tecnológica e eu já vi, né, uma ou duas questões no Enem que o pessoal usa. Mas eles dão, né, se é um alcano, se é um alceno. E dão a fórmula também, tá? Então, a gente explica. Mas eu não uso, não. O que eu quero que vocês entendam, né? O que é muito importante aqui para mim, que vocês entendam o que é um alcano, o que é um alceno. O alceno a gente vai usar bastante, alcino, né? E os hidrocarbonetos de cadeia fechada. Então, isso eu quero que vocês entendam, tá?
Então, eu vou pedir para vocês tirarem uma foto rapidinho aqui dessa tabela. Vou minimizar a minha amiga aqui. Que a gente vai usar para fazer um exercício rápido agora. Quem está com o celular na mão é só tirar uma foto. Todo mundo tirou? Eu já. E os demais? Já Sim. tirei. Então tá. Então vamos lá. Muito bem. Se eu pedisse para vocês classificarem esses 3 compostos aqui, como vocês classificariam, né? Vamos lá, 5 minutinhos e eu já pergunto, tá bom? Professora, Oi. é para classificar daquela forma, desde aberto, se tem saturação ou só se é alcano, alceno? Eu quero que você coloque para mim se ele é alcano, alceno, alcino. Ah, então tá bom. Obrigado. Tá pronto? Sim, O que é o primeiro, então, gente? alcino, Alcino, muito bem. E o segundo? alcadieno, Bem. E o terceiro? alcano, Bom. E esses? É alcadieno? Muito bem. E o segundo? Aromático? Boa. E o... ciclano, Muito bem. É chamado de cicloalcano ou ciclano, tanto faz, né? Olá, Daniel, né? Daniel, olha só, ele tem o anel aromático aqui, mas ele tem um grupo CH3, tá? Esse aqui não é mais o benzeno. O nome desse composto aqui é tolueno. Tá vendo? Ele é aromático por causa do anel, mas ele já não é mais o benzeno, deixou de ser o benzeno, tá? Esse aqui é um solvente chamado tolueno. Tem um cheiro forte, desagradável e é tóxico. Professora, Oi. é o tolueno do último T de TNT? Trinito tolueno, isso mesmo.
tá? Mas aquele Professora. lá, ele tem 3 grupos nitro aqui, ó. Tem um NO3 e tem, perdão, NO2. Tem um NO2 aqui, NO2 e NO2, né? Então, ele já é um outro produto, chama Professora. trinitrotolueno. Oi, Pode chamar de metilbenzeno também, né? metilbenzeno, mas o nome O nome comercial técnico dele de- é tolueno, tá? Ah, tá. Muito E bem, gente. Alguém tem mais alguma dúvida? E esses 3 riscos com intervalo que significa ligação dupla é a mesma coisa que o anel? Aquele ele é o anel aromático, tá? Ele poderia desenhar ele com a bolinha aqui também, né? Só não é mais o benzeno, já é um outro, perdão, já é um outro produto, Tá bom. tá? Mas continua tendo a bolinha lá, a ressonância, tudo. Deixa eu parar de gravar. Celso. Bom, gente, então na próxima aula, deixa eu voltar aqui. A gente vai começar a falar da nomenclatura dos hidrocarbonetos, tá? A gente vai voltar nesse AN, nesse EN, nesse IN, no DI, né? A gente vai voltar em tudo aí, tá? A aula vai ser um pouquinho mais longa, vai ter mais informações, tá bom? Então, peço que vocês deixem um caderninho e um lápis, que a gente vai fazer algumas anotações, tá? Vamos fazer bastante exercício aqui durante a aula, bastante exemplos, tá? Peço que todos acompanhem para perguntar, tirar dúvida, porque vão vir muitas informações, tá? Que essa parte de nomenclatura do hidrocarboneto é a base da nomenclatura das outras funções. Então, a gente tem que entender muito bem para poder pegar com facilidade a nomenclatura das outras funções, porque aí muda pouca coisa, tá bom? Deixa eu parar de compartilhar.